amiguinhos, tudo bem? Eu sou o Grilo Feliz. Eu já estava com tanta saudade de fazer esse quadro da terapia do Grilo Feliz. Eu fiquei muito tempo sem fazer, porque eu tive que ajudar a minha amiga Petra. Vocês não sabem o que aconteceu com ela, gente. A Petra chegou na minha casa e desabafou o que tinha acontecido porque ela tinha tido uma briga muito feia com os pais dela, que são os meus futuros sogros, né? Aí eu ajudei a Petra, aconselhei ela pra ela não ficar ligando pros pais dela que são meio chatos. Os meus sogros não gostam tanto de mim. E eles querem que a Petra se case com uma pessoa que trabalha com um inseto de boa classe, que seja formado. Mas a Petra já disse para os meus sogros que um dia ela vai se casar comigo e ela teve uma crise de choro. Eu falei assim pra ela que tudo tem o seu tempo certo e que a gente não pode se casar ainda. Se eu ficar falando desse negócio de namoro, esse programa vai ficar mais extenso. Mas bem, quando a Pétala teve essa crise de choro, eu ajudei ela com uma florzinha. Ela se acalmou e a gente conversou muito e dei conselhos pra ela. A Pétala teve uma crise de choro, tadinha. Não gosto de ver ela triste. Se eu vejo ela triste, o meu coração parte. Eu fico triste quando vejo ela triste. Eu quase choro vendo a Pétala assim de cabeça para baixo. Mas ainda bem que ela ficou muito feliz quando dei essa flor de presente para ela. Porque a Pétala adora muitas flores. E as flores ajudam ela quando ela se sente triste. E eu quero abordar sobre o programa de hoje, que é o seguinte: o que a gente deve fazer quando encontrar uma pessoa numa crise de choro. Bem, talvez vocês não saibam. Por eu ser sensível demais, eu posso chorar facilmente, sabe? E olha, eu não sou essas pessoas de ficar arrumando briga, de arrumar treta. Eu só perco a paciência quando sou provocado, né? É claro que temos um dos insetos mais fortes, aquele que tá pronto para defender seus amigos com passos de capoeira. Que é o gafanhoto Rafael, né? A moreninha também arruma briga. Já eu não gosto de arrumar briga com os outros não, porque não leva a nada. E se as coisas resolverem com violência, tudo piora. Então, eu acho que tudo isso podemos resolver conversando, sem agressão. Nós podemos resolver isso também conversando, tentando entender o que tá acontecendo pra gente chegar numa conclusão, né? Bem, a Pétala, quando ela chegou na minha casa, ela tava muito nervosa. Ela chegou aqui chorando, eu dei um abraço nela. Eu dei um copo de água pra ela e parecia que ela não ia se acalmar facilmente. E a Pétala foi a primeira vez que ela teve esse crise de choro. Eu nunca vi a Pétala chorando tanto. Uma vez que ela chorou quando ela me contou uma coisa bem triste que aconteceu, né? Então, a Pétala teve uma crise de choro porque ela tá tendo alguns problemas com os pais dela, por causa da lojinha dela. Porque eu tô passando o maior tempo ajudando a Pétala na loja também, passando o tempo para escrever as minhas músicas pra Estrela Linda. Aí, ela ficou muito triste. Por quê? Ela não queria arrumar um inseto elegante para ser o futuro namorado. Aí, a Pétala me disse que tinha arrumado um companheiro. E esse companheiro sou eu. E tinha falado que gosta muito de mim e que me ama muito. Eu também falei a mesma coisa pra Pétala. Então eu falei pra ela e eu aconselhei a ela pra não ficar ligando pros pais dela, que são os meus próprios sogros, né? Os meus futuros sogros, minha sogra e meu sogro. Aí eu falei pra ela, sim, que é pra eles deixar eles pra lá, deixa eles ficar falando, porque uma hora eles vão mudar de opinião. Porque os pais da Pétala ainda não gostam de mim. Desconfio que eu posso fazer alguma coisa contra a filha deles. Depois, aí eu fiquei pensando o que eu faria se encontrasse uma pessoa tendo uma crise de choro. Uma criança, por exemplo. Vou dar um exemplo. Uma criança na rua. Uma criança que tá chorando porque alguma coisa aconteceu. Ela tá muito nervosa, ela tá muito agitada, não para de chorar. E os pais tentando fazer de tudo para que os seus filhos parem com essa choradeira. Falando assim, olha esse choro, não vai adiantar nada. Aí,
Falando desse jeito, não vai resolver nada. A criança só vai ficar mais agitada e chorar mais e mais. E não adianta você querer bater, você querer gritar, você querer dizer pra essa criança parar de chorar, porque ela não vai parar de chorar. Ela vai continuar chorando do mesmo jeito. Então, quando uma criança se torna um adolescente também vai ter uma crise de choro. Talvez porque esteja passando por um momento difícil. Vem a puberdade, vem essas coisas. Também tem o negócio de amadurecimento, sabe? Já sou adulto. Então, um adolescente vai estar tendo uma crise de choro também. Porque acontece muitas coisas na vida dele. Seja na escola, seja porque no relacionamento fica mais difícil. As coisas não eram como antes, porque os pais adoravam ver os seus filhos quando eram crianças. Mas agora, os adolescentes não dão tanto mais trabalho, mas tem alguns deles que dão trabalho, tá, gente? Um adolescente vai continuar chorando e tendo uma crise também. Já é diferente. Criança fica chorando alto assim, buá, buá. Enquanto o adolescente chora quietinho, mas se for um adolescente com necessidades especiais, é necessário que ele se faça um negócio regular para parar com essa crise. Agora, eu quero falar sobre tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Do que você deve fazer e o que você não pode fazer quando ver uma pessoa numa crise. Criança, então. Quando você ver uma criança chorando, tendo uma crise porque aconteceu alguma coisa com ela, seja porque ela discutiu, seja porque ela queria uma coisa, mas não deu certo. Se for uma criança especial, porque as coisas não deram certo por causa do barulho, por questão do barulho, porque crianças assim podem ser autistas e que têm alterações de rotina, faça o seguinte: se uma criança tiver uma crise, você faça, acompanhe no lado dela e não fique falando pra ela parar de chorar. Não grite com ela, não brinque com ela, porque não vai adiantar nada. A crise só vai piorar. Ah, outra coisa também. Outra coisa, você tentar acalmar uma criança, você pode dar um abraço nela gostoso, assim, ó. Um abraço bem forte. Até ela se acalmar e pra esse choro passar. Quando eu vejo um dos meus amigos chorando, eu faço isso. Dou aquele abraço gostoso, bem apertadinho. E assim, ele se acalma e o choro passa. É difícil e não é fácil, eu sei disso. Dou aquele abraço e depois tudo fica bem. E você pode fazer isso também em casa, tá certo? Então, se ficar mais difícil, se a criança não conseguir se acalmar, faça com ela uma respiração profunda. Ajude ela a se acalmar. Tente contar até 3. E se essa criança acalmar, todo esse choro vai embora. E a alegria vem. E você pode contar 10 vezes, se for uma crise pesada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue contando até 10, que essa crise vai passar. Essa criança vai ficar boa de novo. Pode respirar fundo também, puxando o ar e soltando devagar. Fazendo assim. Entendeu? Agora, um adolescente, você pode fazer a mesma coisa. Um adolescente, às vezes, pode passar estresse, nervoso. Isso não faz bem pra ninguém. Então pode fazer muito mal uma pessoa. Passar por estresse, o coração começa a bater bem rápido e você se descontrola. E eu peço pra vocês que, quando vocês verem uma pessoa tendo uma crise, passando por estresse,
podem fazer uma coisa bem parecida com essa. Para os adolescentes, eles precisam ter mais controle, manter calma, não precisa ter pressa, vai dar tudo certo. Não pode passar nervoso não, que faz muito mal para você, porque senão pode dar infarto e você morre. Então, muito cuidado com a saúde, que é mais importante. Tá? Você pode fazer assim. Você pode pegar na mão do teu amigo, respirar bem fundo, contar até 10. Caso o adolescente tenha se acalmado na crise de choro, e se ele ainda estiver nervoso, tente ajudar ele com alguma coisa. Um copo de água, remédios, para acalmar todo esse nervosismo. E assim, o coração volta a bater mais devagar. Tum, 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 tum. O coração bate mais devagar, volta a bater, bem mais leve, como é antes. Depois, se o adolescente se acalmar de toda essa crise de choro e todo o nervosismo vai passar, então tudo vai ficar bem. Agora, o que eu esqueci de falar, o que você não deve fazer quando você vê alguém numa crise de choro, né? Ó, eu vou falar uma coisa importante, hein? Isso vale para os pais que têm filhos atípicos, tá? Vale para os pais que têm pessoas com condições e necessidades especiais, no caso, né? Minha amiga Ana, ela é autista e às vezes ela tem essas crises porque ela é meio nervosa. E a gente faz de tudo para ajudá-la, entendendo o tempo dela, acolhendo quando ela precisa, ajudando ela quando está em crises. Então, eu vou falar para vocês agora o que vocês não devem fazer quando verem alguém numa crise de choro. Ó, primeira coisa que vocês não devem fazer é ficar implicando com a pessoa. Implicar com uma pessoa só vai piorar a crise de choro daquela pessoa. Seja criança ou adolescente, você vai deixar a pessoa mais nervosa, ela vai chorar mais ainda, e tudo isso vai piorar. Segunda, você não deve falar para essa pessoa engolir o choro. Não adianta falar assim. Para ela engolir o choro que ela não vai engolir, ela vai continuar chorando do mesmo jeito. E se ela engolir o choro, ela pode até engolir, mas ela pode chorar mais se você falar esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente vai falar quando uma pessoa passar por esse tipo de situação, hein? Outra coisa também, não grite e não xingue, pelo amor de Deus. Não faça isso. Gritar com uma pessoa quando ela tá numa situação difícil, quando ela está muito abalada, não ajuda em nada. Muito pelo contrário. Isso só faz com que ela tenha mais crise, só ela piore. E vai fazer mal para ela. Se passar tanto nervoso com você, pode acabar tendo infarto e acaba morrendo. Então a saúde da pessoa é muito importante. E também é muito importante entender a situação, para que você possa ajudar essa pessoa numa crise de choro, né? Então, essas são as coisas que você não pode fazer quando uma pessoa estiver numa crise. Olha, em vez de você implicar, falar para essa pessoa parar de chorar, tente ajudá-la. Tente dar um abraço bem forte, consolando a pessoa. Se ela estiver passando por uma situação difícil, se ela tá com muito estresse no dia a dia, faça isso com uma criança também. Uma criança, você pode ajudá-la contando uma história, passando o tempinho com ela até ela se acalmar. E se for uma criança autista, eu tenho uma dica para você. Se for uma criança autista, você pode fazer assim. Os autistas podem ter crises por conta de barulhos, de muita gente, também por vários sons e luzes. Feche a porta, fique com a criança. Você pode levá-la para uma sala que não tenha tantos barulhos, uma sala tranquila, com muito mais silêncio. E você poderá esperar a criança se regular
para continuar aquilo que ela estava fazendo. Se ela não quiser também, ela pode ficar mais tempo na sala. E se ela quiser, vai poder continuar o passeio. Ou ela pode levar o abafador para se proteger do som. O adolescente é a mesma coisa. O adolescente já é um pouco mais independente, pode ficar um bom tempo na sala até se regular, para se crispazar e continuar as tarefas que estava fazendo. Então, espero que vocês tenham entendido. Então, gente, vamos tentar ajudar, ser mais pacientes em vez de implicar com as pessoas se tiverem uma crise de choro, né? No caso da Pétala, a Pétala foi meio forte, ela ficou meio nervosa, tava tremendo, eu acalmei ela. Ajudei a Pétala, sabe? A Pétala é muito importante pra mim. Eu não gosto de ver ela triste. Ai, quando eu ouvi a Pétala dizendo que os pais dela tinham falado que ela não podia ser minha amiga, eu fiquei meio triste também. Mas eu só vou falar uma coisa. Eu não gosto tanto dos meus sogros assim. Eu não gosto muito não, gente, porque eles são bem chatos. Mas eles não são pessoas más. Eles são grilos de bom coração, mas precisam aprender a ser mais legais e gentis comigo, né? Então, essa foi mais uma terapia do Grilo Feliz! E olha, eu espero que logo logo a gente se encontre com mais terapias do Grilo Feliz pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima! Tchau, tchau!